Você está ouvindo o audiobook de A Gênese de Allan Kardec. Agora você vai ouvir o capítulo 1, Caráter, da Revelação Espírita. Item 1. Pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação, no sentido teológico da palavra, isto é, o produto do ensino oculto vindo do alto. É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação. Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis, nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, visto que essa moral não é diferente da moral cristã, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? O homem precisará de uma revelação. E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto lhe é necessário para se conduzir na vida. Tais as questões que devemos considerar. Item 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar vem do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, disse de toda coisa ignorada que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Item 3. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e por conseguinte, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, ela não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Item 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma infinidade de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis, àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram, e que, se assim não fosse, as teriam ignorado sempre. Item 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade, sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos em tempos? Ponto de interrogação. As quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que a maioria deles traz, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos mortais?
Suposição igualmente ilógica, pois que qualificaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Ao encarnar, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior, e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, já era espírito adiantado. Reencarna para fazer que outros aproveitem do seu saber, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos, e pelos esforços da sua inteligência. Mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Item 6. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazer que a humanidade avance encarnem pela vontade de Deus, a fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano? É este o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram, e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. As coisas novas que ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Item 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode descobrir por si mesmo, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta, e é aceita sem controle, sem exame, nem discussão. Item 8. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam, e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos, e por isso mesmo, de semear os germens do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se, ou se desenvolverão um dia à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto lançar anátema contra eles, em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental. Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade, tão logo a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta sempre tentou as ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 9. Haverá revelações diretas de Deus aos homens. É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que parece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se impregnam do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de saber a que chegaram, esses podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome deste, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. Pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela vidência dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê tantas vezes na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, o que não significa que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Item 10. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus, com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos, e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como há revelações apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros, ou sujeita a modificações, não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Item 11. Importante revelação se opera na época atual. Aqui nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento. Mas ficara até agora, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender-lhe o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Item 12. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação, na acepção científica da palavra. Item 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa, nem de um desejo premeditado do homem.
Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, já que hoje estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega. Porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos, e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as consequências e aplicações. Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Item 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Quando fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os preside. Depois, lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação, e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, quando também se aplica às coisas metafísicas. Item 15. Citemos um exemplo. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém havia suspeitado. O de haver espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer previamente. Há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservaram seus gostos, costumes e instintos. Em vez disso, provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações habituais, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos provou que o fato não era excepcional, mas uma das fases da vida do espírito. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão, reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente e peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo todavia durar dias, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. Deu-se a mesma coisa com relação a todos os outros princípios da doutrina espírita. Item 16. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material, e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria.
Ao espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria malogrado, como tudo quanto surge antes do tempo. Item 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou os erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, só se tornaram ciências sérias com o auxílio das luzes que lhes trouxeram a física e a química. A geologia, nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química, e todas as outras ciências, teriam faltado elementos de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. Item 18. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos, e de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte, não tem vida nem pensamento. É preciso a sua união com o princípio espiritual. O espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrar por meio de provas irrecusáveis a sua existência. Estudou-o, analisou-o e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material, juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma imensidão de fatos até então inexplicáveis. 1. Tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, o espiritismo toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força das coisas, pela impossibilidade de o homem explicar todas as coisas apenas com o auxílio das leis da matéria. Item 19. Acusam o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, esquecendo, porém, que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós. Que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germen das verdades de que saíram as ciências atuais. Apesar das suas fórmulas ridículas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela estudara. Mas ignorando as verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo seres misteriosos, aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um senso revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o castelo do maravilhoso desmoronou. O mesmo se dá com o espiritismo, relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia, no movimento dos astros. Mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, misturavam, com essas relações, práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, nada tem a ver. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-las é dar provas de que nada se sabe a respeito delas. Item 20. O simples fato de o homem poder comunicar-se com os seres do mundo espiritual
traz consequências incalculáveis, da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância, quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior e mais poderosa por não se circunscrever a um povo, nem a uma casta, visto atingir simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem, e qual o laço que as liga entre si. Item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, depurando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Item 22. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Veja-se a Revista Espírita de março e de setembro, de 1861. Item 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primeira, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sob o qual ele considera a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo, de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados, e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude, e ordena se retribua olho por olho, dente por dente. Mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso, que impõe sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula. Mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Item 24. Sendo Deus, o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, é conforme a ideia que elas têm de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso, são intolerantes, e mais ou menos meticulosas na forma, por o acreditarem mais ou menos contaminado das fraquezas e bagatelas humanas. Item 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade.
Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas seria possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto, e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse incontestavelmente, por suas consequências, o ponto principal da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente, e é lamentável dizer, é também o ponto de que a humanidade mais se tem afastado, que mais tem ignorado na interpretação dos seus ensinos. Item 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: Muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria a dizer, que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas, e vós explicará todas. São João 14. 16. São Mateus 17. Se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condição de compreendê-las. Como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, visto anunciar a vinda daquele que deveria completá-lo. Previra, pois, que suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Item 27. Porque ele chama de Consolador ao novo Messias. Este nome, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam, na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Item 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas, no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, e não no de juntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, faltando-lhe somente a chave para se apreender o sentido de suas palavras. Item 29. Mas quem se arroga o direito de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza, e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, e as Escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais, necessárias, sem contestar as dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, eles, contudo, não o eram bastante para condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra. Ponto de interrogação.
Esses homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas e incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho. Querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia preconcebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por mais instruídos que fossem, eles não podiam compreender as causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Quem, porém, julgará interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Item 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, e com isso precisa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo, e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há diferença entre elas, senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo fim, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que outras. Que Deus não privilegiou a criação de nenhuma delas, nem dispensou quem quer que fosse do trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento. Que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, como o praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoaram. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem palmilhado a estrada do progresso. Que desse modo, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos das suas próprias obras. Item 31. Pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, o homem possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo, e os deste mundo aos dos outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, testemunha suas alegrias e penas. Sabe por que são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, mas um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida.
Item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. Que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse sempre no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada qual o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre, pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Item 33. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta. A dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados, nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero. A mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Item 34. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem, todavia, defini-lo como a muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, visto demonstrar a sua realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. As diferenças de posição social. As mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu ou progrediu, e que traz, ao renascer, o que adquiriu em suas existências anteriores. Item 5. Item 35. Com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, cai-se no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida, e assim, os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corpóreo, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo, e o mal consequências inevitáveis. Item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação firma numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também firma na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais, e por conseguinte, o da liberdade. 2. Item 37. Tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil, e pronta para ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, faz de tudo para aumentar os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a convicção de encontrar novamente aqueles a quem amou, e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Ainda que o Espiritismo só servisse para libertar o homem da dúvida quanto à vida futura, já teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Item 38. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não somente seria inconciliável com a justiça de Deus,
como tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso, e tanto menos justificável porque, segundo essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Com a pré-existência o homem traz, ao renascer, o germen das suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências sofre naturalmente, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas, e não a pena das faltas cometidas por outrem. Contudo, existe ainda outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, segundo a qual cada existência lhe oferece os meios de progredir e de se redimir pela reparação, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, até que, suficientemente depurado, o homem não mais necessite da vida corpórea e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrede moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrede intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências, vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original, e o pecado, ou, antes, o vício original. Item 39. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade por São Paulo, sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento, e durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa porção de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência, e dá a solução de uma série de fenômenos incompreendidos até agora, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos, aliás, negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade, e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural, e por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. Se leva à crença na possibilidade de certas coisas, consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, comprovando a sua impossibilidade e irracionalidade. Item 41. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza que ele revela, tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte, que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance, e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Item 42. Além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo,
pela finalidade que confere a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter, cada um, perto de si, os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. 3. Item 43. Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto tem feito para abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto que ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por tão grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder da ideia, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade, e que, portanto, veio no momento preciso. Item 44. Os aflitos de toda sorte são em grande número. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência as que desesperam, porque aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Item 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, mas a terceira não tem indivíduo algum a personificá-la. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por conseguinte, pode arrogar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre toda a terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Atos 2. 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos, de ponto de ligação. 4. Item 46. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem completamente. A terceira tem isto de particular. Não sendo personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma imensidade de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem,
teria formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século, sem que atingisse os limites do país onde começara, ao passo que, após 10 anos, já fincou balizas de um polo a outro. Item 47. Essa circunstância, verdadeiro fenômeno na história das doutrinas, lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe dificultem a marcha, haverá 1000 outros, em que florescerá. Ainda mais. Se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de que ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se por um acaso impossível, conseguissem sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí, o de que devem convencer-se aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Revista Espírita, fevereiro de 1865. Perpetuidade do Espiritismo. Item 48. Entretanto, em virtude da disseminação dos centros, estes poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, ou confinados em países longínquos, como sucede com alguns deles. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia em outro lugar. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Item 49. As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados, a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devida ao progresso dos costumes e das ideias, embora feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica. Não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira. É livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. Item 50. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e de maturidade intelectual, em que a inteligência, já desenvolvida, não se conforma em representar um papel meramente passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas ao contrário, quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos só ensinam o que é preciso para guiar o homem no caminho da verdade, mas se abstêm de revelar o que ele pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao crivo da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à própria custa. Os espíritos fornecem-lhe o princípio, os materiais, cabendo a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Item 15. Item 51. Tendo sido os elementos da revelação espírita, ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais, e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual haviam de firmar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora,
cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo na maioria das vezes mais que uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente lidando com a mesma categoria de espíritos, e além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto, e por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada um se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais e melhor. Item 52. Além disso, convém notar que em parte alguma, o ensino espírita foi dado de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que seria impossível se acharem reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos, para se lhes verificar a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-las, analisá-las, estudar as suas analogias e diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas, das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível, e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, em suma, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. 5. Item 53. De todas essas coisas, resultou dupla corrente de ideias. Uma se dirigindo das extremidades para o centro. As outras, se encaminhando do centro para a periferia. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes de onde emanou. Os sistemas diversos ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento em que ficaram, diante do ascendente da opinião da maioria, por não encontrar repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de pensamento se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem, eles se entendem e estimam, de um extremo a outro do mundo. Sentindo-se mais fortes, os espíritas lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que sentiram um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Os fenômenos que presenciavam já não lhes pareciam singulares, anormais, contraditórios, desde que puderam conjugá-los a leis gerais, e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. 6. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte, ou se apenas reflete uma opinião pessoal?
Não estando os grupos independentes em condições de saber o que se diz alhures, era de todo necessário que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de depuração das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. 7. Item 54. Não existe nenhuma ciência que haja saído prontinha do cérebro humano. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido, para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo, razão porque é gradativo o ensino que ministraram. Eles não abordam as questões senão à medida que os princípios, sobre os quais hajam de apoiar-se, estejam suficientemente elaborados e bastante amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares quiseram tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências. A de que estas não atingiram o ponto em que chegaram senão após longos intervalos, ao passo que bastaram alguns anos ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Resulta esse fato da inumerável multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos séculos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Quis Deus que fosse assim, primeiro para que o edifício chegasse mais rapidamente ao fim. Em seguida para que se pudesse, por meio da comparação, ter um controle, a bem dizer imediato e permanente, da universalidade do ensino, não tendo nenhuma de suas partes, nem valor nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todos harmonizar-se, colocado cada um no devido lugar e vindo cada qual a seu tempo. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também, que tanto o menor quanto o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas oriundas de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam aptos individualmente a tratar ex-professo das inúmeras questões que o espiritismo envolve. É por isso também que a doutrina, em cumprimento aos desígnios do Criador, não podia ser obra nem de um só espírito nem de um só médium. Tinha que sair da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. 8. Item 55. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das próprias condições em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Interessando a todos os ramos da economia social, aos quais, dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial.
Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. 9. Item 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que não é outra senão a do Cristo? O homem precisa de uma revelação. Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário, para bem se conduzir na vida. Ponto de interrogação. O ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, que é a sua consciência, a dizer-lhe: não façais aos outros o que não gostaríeis que eles vos fizessem. Certamente a moral natural está inscrita no coração dos homens. Porém todos saberão lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se terá tornado letra morta, bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam. Por que Deus faria menos do que um pai de família? Por que não enviaria de vez em quando mensageiros especiais aos homens, para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando deste se afastam? Por que não abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Ponto de interrogação. Moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Mas então de que serve o ensino deles, se apenas repetem o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons, e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, tanto pelos ignorantes, como pelos instruídos. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo, é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos trouxeram, o homem compreende a solidariedade que religa todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, os homens poderão dizer que não precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Ora, nessa época, Deus não lhes enviará mais nenhum. Item 57. Uma das questões mais importantes, entre as propostas no começo deste capítulo, é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e não infalíveis? A objeção seria procedente se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles, exclusivamente devêssemos recebê-la, e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Perde, porém, todo o valor, desde que o homem concorra para a revelação, com o seu raciocínio e o seu critério. Desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações nas suas inumeráveis modalidades são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que assim são mais colaboradores seus, do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhes submete os dizeres ao controle da lógica e do bom senso, beneficiando-se dessa maneira, dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem, pela posição em que se acham, mas sem abdicar o uso da própria razão. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens,
comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade, circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênio, que foram faróis da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a terra. Considerando-se que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis, ao invés de serem visíveis, sendo essa a única diferença. A experiência e o saber de que dispõem não devem ser menores do que antes, e se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, não há razão para tê-la menos somente pelo fato de estarem no mundo dos espíritos. Item 58. Todavia, não são apenas os espíritos superiores que se manifestam, mas igualmente os de todas as categorias, e era preciso que assim acontecesse, para nos iniciarmos, no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, nulo mostrando em todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexão entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Tal é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, seja qual for o grau de elevação em que se encontrem, nos ensinam alguma coisa. Cabe, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal, no que nos digam e tirar, do ensino que nos deem, o proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos, e que sem eles nunca saberíamos. Item 59. Incontestavelmente, os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, mas de ação restrita e de lenta propagação. Viesse um só deles hoje, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade de suas asserções, nesta época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista. Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos e mais séculos escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, e não por encarnados, a fim de que os primeiros convencessem estes últimos da sua existência, e quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova de verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Item 60. Os espíritos não se manifestam para libertar o homem do estudo e das pesquisas, nem para lhe transmitir, inteiramente pronta, nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode descobrir por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. É o que sabem hoje perfeitamente os espíritas. Há tempos a experiência tem demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que baste a quem quer que seja, dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces. Assim como na terra, no plano invisível também os há superiores e vulgares. Muitos, pois, do ponto de vista científico e filosófico, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior quantidade de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem o homem se dirigiria neste mundo. A seus parentes, a seus amigos, ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa que todos se convençam, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Item 61. Qual, portanto, a utilidade dessas manifestações,
ou, se o preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós ou não nos dizem tudo o que sabem. Primeiramente, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Afora isto, as condições da nova existência em que se acham, lhes dilatam o círculo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra. Libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, mais justo. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte. Compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. Nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem que seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, são mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, além disso, iniciar-nos nas coisas relativas à vida futura, coisas que ignoramos, e que não podemos aprender no meio em que estamos. Até agora, o homem apenas formulara hipóteses sobre o futuro, sendo tal a razão por que suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o niilismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizerem que se tornaram, e só eles o podiam fazer. Suas manifestações, conseguintemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia, e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, ainda que os espíritos nada mais nos pudessem ensinar. Quando em viagem por um país que não conheçais, recusareis as informações do mais humilde camponês que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre as condições das estradas, simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimentos de grande alcance, mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, vos ensinar melhor do que um homem instruído que não conheça o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso, deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Dá-se a mesma coisa no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais, o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Item 62. Uma comparação vulgar tornará ainda mais compreensível a situação. Um navio carregado de emigrantes parte para destino longínquo. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros tenham perecido, e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a tripulação inteira e os passageiros, sem faltar um único homem, foi ter a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver felizes, sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra os náufragos, sãos e salvos. A auspiciosa notícia se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: os nossos amigos não estão perdidos. E rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se. Permutam demonstrações de afeto, e assim, a alegria substitui a tristeza. Tal a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros, e a certeza de que um dia, nos reuniremos a eles. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles, e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados vêm fecundar essa revelação.
Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, Deus permitiu que fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. As manifestações nada têm de extra-humanas. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corpórea e dizer-lhe: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era tudo para vós, porque nada víeis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós vos desvendamos, para além deste, um esplêndido horizonte. Não sabíeis por que sofreis na terra. Agora no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo se acaba com a vida, a imensidade é o vácuo, o egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa: um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida dizieis eterno adeus aos que vos são caros. Agora simplesmente direis: até breve. Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade havia cavado, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e dar a todas as coisas uma razão de ser. Esse resultado carecerá de importância apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e meios aos preguiçosos para se enriquecerem sem trabalho? Entretanto, os frutos que o homem deve colher da nova revelação não dizem respeito tão só à vida futura. Ele os saboreará na terra, pela transformação que estas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade, elas preparam o do bem, que é o reino de Deus, anunciado pelo Cristo. 10, 11 e 1, nota da Allan Kardec. A palavra elemento não é empregada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constitutiva de um todo. Neste sentido pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no cálculo de uma população. Que o elemento religioso entra na educação. Ou que na Argélia existem o elemento árabe e o elemento europeu. 2. Nota da editora. Ver nota explicativa, página 509. 3. Nota da Allan Kardec. Muitos pais de família deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem consigo mesmos que nada disso lhes aproveitou. À luz do Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo com a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual. Além disso, serão aquisições novas para outra existência, e quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais são essas crianças que trazem, ao nascer, ideias inatas, sabendo por assim dizer, sem precisarem aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhes deram, gozá-lo-ão certamente mais tarde, quer como espíritos, quer como homens.
Talvez sejam eles de novo os pais desses mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal, pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles lhes suscitarão em novas existências. 4. Nota da Allan Kardec. O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se, é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas pesquisas, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum, e aqueles que as aceitaram o fizeram livremente. Se essas ideias encontraram numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de grande número de pessoas, mas disso não nos envaidecemos de modo algum, visto que a sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que outro qualquer poderia ter feito em nosso lugar, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, nem ainda menos, de nos apresentarmos como tal. 5. Nota da Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos. Que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ela suscita, foi, desde o seu aparecimento, o ponto para o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro, data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria é que exprimia os sentimentos dela, correspondia às suas aspirações, e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído no descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? Por certo não foi o homem, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia, que não perece quando emana de uma fonte superior ao homem. Essa espontânea concentração de forças dispersas suscitou uma amplíssima correspondência, monumento único no mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, em que se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações e os desfalecimentos. Arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Em face desses testemunhos irrecusáveis, aqui se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme. 6. Nota da Allan Kardec. Um testemunho significativo, tão notável quão tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas, pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam das regiões mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? É digno de nota que, de todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de abrir sessão, proclamando princípios divergentes, do mesmo modo que de todos quantos, apoiando-se em razões de amor próprio, ou outras quaisquer,
para não parecer que se submetem à lei comum, se consideram bastante fortes para caminhar sozinhos, dotados de luzes suficientes para dispensarem conselhos, nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetarão na sombra. Nem poderia ser de outro modo, visto que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, justamente o que há de mais atraente nela, mais consolador e mais racional. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que constituíam, não viram nos adeptos mais que uma camarilha, facilmente derrubável por outra camarilha. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina, e esse erro só podia acarretar decepções. Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que lhes podia dar força e vida. Veja-se a Revista Espírita, abril de 1866. O Espiritismo sem os Espíritos. O Espiritismo Independente, 7. Nota da Allan Kardec. É esse o objetivo das nossas publicações, que podem ser consideradas o resultado de um trabalho de apuro. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões somente são apresentadas em forma de princípios, depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais, só elas, lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações categóricas. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria, e é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa produto de um sistema preconcebido. É também de onde tira a sua força, e o que lhe garante o futuro. 8. Nota da Allan Kardec. Veja-se em O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, e na Revista Espírita de abril de 1864. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. 9. Nota da Allan Kardec. Diante de declarações tão claras e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendência ao absolutismo e à autocracia dos princípios, bem como as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Essas declarações, aliás, não são novas. Temo-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que não paire nenhuma dúvida a tal respeito. Além disso, elas nos mostram o verdadeiro papel que nos cabe, único que ambicionamos. O de mero trabalhador. 10. Nota da Allan Kardec. A anteposição do artigo à palavra Cristo do grego Christos, ungido, empregado em sentido absoluto, é mais correta, considerando-se que essa palavra não é o nome do Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente. Dir-se-á, pois, Jesus era Cristo. Era o Cristo anunciado. A morte do Cristo e não de Cristo, ao passo que se diz a morte de Jesus e não do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nome próprio. É pela mesma razão que se diz o Buda. Gautama conquistou a dignidade de Buda por suas virtudes e austeridades. Disse a vida do Buda, do mesmo modo que se diz o exército do faraó e não de faraó. Henrique IV era rei. O título de rei. A morte do rei e não de rei. 11. Nota da editora. Em respeito ao texto original, escrito por Kardec, a nota acima é mantida. No entanto, o atributo Cristo está há séculos acoplado ao nome, ao significado e à memória deste, o que por si só demonstra não ser necessária a manutenção do hífen. Este o entendimento acolhido pelas normas de padronização de textos desta editora, aprovado pelo Conselho Diretor da FEB. Ponto.